Eu falo para os alunos da consultoria, na vida a gente tem duas certezas. A morte e que se você usar hormônio, você vai ter efeito colateral. Fica tranquilo. Às vezes o cara pergunta, Leandro, vai dar resultado? Vai dar efeito colateral? Resultado realmente eu não tenho como te dizer. Mas colateral, fica tranquilo que você vai ter colateral. Então, se você pensa em usar hormônios, você precisa ver esse vídeo e você precisa clicar no gostei e se inscrever no canal. Então, entendendo que você vai ter efeitos colaterais, como é que você faz para minimizar isso? Procure um médico. E tem que ser um médico bom. Esse é um ponto importante. Tá pensando em tomar hormônio? Beleza. É dose suprafisiológica? É. Não adianta você ir no cara que trata hipotiroidismo, no pediatra. Você entende? É o mesmo que você procurar eu para dar aula de natação para você. Eu posso dar? Claro. Eu sou professor. Agora, me pergunta se eu sei nadar. Eu não sei. Mas eu posso. Então eu estou habilitado. Mas eu não estou capacitado. Então quando você for procurar um médico, ele está habilitado, porque ele é médico. Mas será que ele está capacitado? Então você precisa ter conhecimento para escolher o seu médico. Leandro, como é que eu faço para ter conhecimento? Leandro Twin mais tema. Eu tenho um curso de esteroides. O curso de esteroide não é para você prescrever esteroide. Ainda teve vários médicos que compraram e falou que ajudou muito, justamente porque a prática clínica é específica. Mas aí você tendo conhecimento, quando o cara sugerir alguma coisa, você fala, não, opa, baboseira. Quando você vê o Instagram do seu médico, você já vai saber se ele manja ou não. Leandro, é propaganda do curso. Eu não posso fazer propaganda do que eu acredito e do que eu fiz, porque eu sei que vai te ajudar. Bom, se eu não puder, então eu deixo a propaganda aqui de busque conhecimento, né? Que nem o ET Bilu, busquem conhecimento. Se você pretende tomar hormônios, um outro ponto muito importante, eu vejo muito isso lá na caixinha de perguntas do Instagram, né, que eu abro todo dia, então me manda a sua lá. Galera, o pessoal assim, tô tomando Durateston, minha dieta tá assim, tá certo? Não, amigo, se você tá tomando hormônio, você não pode ter mais dúvida de dieta e treino. Isso aí já tem que estar zerado. Ou você tem consultoria, Leandro vai vender a consultoria agora, né? Também. Mas, ou você tem o conhecimento, ou você tem alguém que te ajuda, mas a dieta e o treino não pode ser mais um mundo que você não conhece. Porque a droga vai potencializar o resultado e os efeitos colaterais, grande parte, você não minimiza tomando 450 manipulado, ainda que você for tomar, compra da Oficial Pharma, tá? Tá falando baixinho porque tá vendendo droga? Não, é pra você ajudar quem ajuda o canal. Mas não é comprar a tua saúde, você vai fabricar. E você vai fabricar com o quê? Com boa dieta e com bom treinamento. Isso vai segurar efeitos colaterais das drogas. Não todos, claro, mas vai segurar muito. Por isso que a gente vê atleta tomando dose alta e com a saúde melhor. Olha que absurdo. Eu te digo isso porque eu trabalho já há mais de 10 anos com isso. Então eu estou acostumado a ver atletas com a saúde melhor do que o cara que está tomando metade da dose. Porque ele não é disciplinado na dieta e no treino, porque ele não tem condicionamento. Então lembra disso. Assim como também é importante que você saiba do seguinte, você vai gostar de tomar, principalmente se você fizer certo e não tiver efeitos colaterais. E esse é um grande ponto muito, muito importante. Tá? O que a gente olha de pessoas que tomam esteroides a primeira vez é que elas voltam a tomar ou elas não param de tomar. Porque o cara que gosta de carro, ele vai querer acelerar um Fiat 147 ou um carro de Fórmula 1? Um carro de Fórmula 1, muito mais divertido, muito legal, mais velocidade, mais freio, mais curva. Então o cara que gosta de treinar, o cara que é vaidoso com o shape, ele vai gostar de treinar forte, com recuperação rápida e vendo o resultado ou não? Então a chance de ter dependência, não necessariamente do teu corpo, mas da tua psique, é alta, tá? Então tem esse bom senso. Se você nunca tomou nada e você tem medo de tomar pro resto da vida, saiba que quando você tomar existe uma grande chance disso acontecer. E sabe por quê? Porque quando você tira a droga, você não mantém 100% do que você ganha. E esse é um outro ponto aqui. Se você não mantém 100%, você tem que ter essa noção. Você vai usar, vai evoluir o teu físico e vai regredir uma parte. É tudo. Se você passou do seu limite natural, é tudo. Se não, você vai regredir um pouco. Só que essa regressão é fogo. Eu ganho 30 mil por mês. Pô, Leandro, dinheiro pra caramba. Sim, mas eu ganhava 300. Né? Leandro, eu ganho 3 mil por mês. Comecei a ganhar 30. Meu Deus do céu, pulando de alegria. Os dois são 30. Então você entende? O teu físico vai estar melhor do que hoje, só que melhor do que ele já foi. E é num curto espaço de tempo. Às vezes, em algumas semanas, o físico já... Isso, inevitavelmente, faz a pessoa buscar o uso novamente. Leandro, como é que eu faço para conseguir poupar mais, segurar mais, né, dos meus resultados? Fazendo uma boa TPC. Então pensa que quando você for fazer um protocolo de esteroides, a TPC faz parte disso. Não é assim, o ciclo está aqui.
aí depois eu vou pensar na TPC, mas já vou começando. Tá errado já. Você tem que saber perfeitamente o teu ciclo e a tua TPC. Você tem que ter o conhecimento dos dois. E uma sugestão aí, sempre faça algo leve. Faça algo simples. É a mesma coisa? Não é. Leve é uma coisa, simples é outra. Um ciclo leve. Ah, vou usar aqui X miligramas por semana. Não vou falar dosagem porque senão o pessoal vai falar, nossa, então eu vou fazer isso que é leve, o que o Leandro falou, está prescrito pelo YouTube. Simples. Ah, eu vou usar uma droga só. Eu não vou usar 4 drogas, todas doses pequenas. Poderia fazer isso? 4 drogas, mas doses pequenininhas. É um ciclo leve? É. É simples? Não é. Porque se der um colateral, você não sabe de onde vem, tem a questão de meia-vida, cada droga tem a sua meia-vida, quando é que empilha, quando é que desempilha. Então, faça algo leve e simples. Se você não pretende competir, usa uma droga no ciclo, no máximo 2. Tá ótimo. Faz uma coisa leve para você poder sustentar o resultado depois. Leandro, eu vou ganhar menos. Sim, mas o teu crash hormonal vai ser menor. Então você tem mais chances de não enfrentar alto e baixo, porque o alto e baixo dói muito. O cara vai lá, ganha 6 kg de músculo, aí ele perde 3. Não é melhor, às vezes, ganhar, por exemplo, 3,5 e manter 3? Você entende? Você vai gastar menos saúde, no final vai dar no mesmo, e você não vai ter experimentado aqueles 6 quilos, que com certeza vai gerar essa dependência. Um outro ponto é fazer os exames, tá? Então, quando você tem acompanhamento médico, você já vai fazer os exames, mas você tem que ter noção, isso eu vejo acontecer muito, tá? Às vezes aluno meu chega e fala, ó, eu tô usando esteroide, tá? Eu queria que você desse uma lida nos meus exames. Você pode fazer isso? Claro, posso, me manda. Mas tá tudo certo, eu olhei aqui, tá tudo bem. Sim, mas o cara tirou algumas coisas. Quantas coisas do nosso corpo a gente não pode ver em exames? Quantas coisas a gente não pode ver em exame de sangue? O Muzinho, Paulo Muzi, é o meu médico. Ele me pediu vários exames de imagem. Você entende? Então assim, ele quis ver se tinha alguma coisa no meu coração, rim, fígado. Coisas que a gente, às vezes no exame de sangue, a gente não vai ver. E quantas pessoas fazem exames de imagem? Quase ninguém. Isso quer dizer que é obrigatório fazer? Não é obrigatório. Mas o que eu quero mostrar para você é que tem coisas que são invisíveis. Então você olhar um exame que está tudo bem, não quer dizer que você está bem. Porque se eu começar a fumar cigarro, eu não fumo. Se eu começar a fumar cigarro agora, e daqui uma semana eu tirar exame de sangue, tá tudo normal. Isso quer dizer que eu estou saudável? Isso quer dizer que em 10 anos eu vou estar saudável? Ou seja, o uso crônico de esteroides anabolizantes é perigoso e é, às vezes, silencioso. E se vocês forem ver, a grande verdade é que o nosso corpo tolera o esteroide muito bem. Porque a gente vê usuários de 20, 30 anos e razoavelmente bem, né, aparentemente. Só que aí do nada vai e infarta, às vezes antes. Ou seja, o corpo ele é tolerante, mas como o uso é de longo prazo, em doses altas, e vão acontecendo coisas silenciosas, aí você vê a galera infartando, morrendo. Então toma cuidado, não é brincadeira, que às vezes o pessoal passa um pano. Ah, o que mata é o diurético, é a insulina, o esteroide é muito mais tranquilo. Não é não, tá? Se você vai nessa, pode ficar tranquilo que você vai se ferrar. Eu acho que um outro ponto muito importante também é você saber que assim, dependendo da dosagem que você usar e da tua sensibilidade, a sua qualidade de vida ela vai ser pior, a qualidade de vida emocional. Então, às vezes a gente olha o cara forte e tal, ok, só que o cara não consegue dormir, então ele toma Zolpidem. Só que isso você não tem como saber, entendeu? Se o cara dorme bem ou não. Você tá vendo lá o cara com shape bom, beleza. Às vezes o cara toma um ansiolítico porque já está muito acelerado durante o dia. Então quer dizer, ele começa a fazer o que a gente chama de polifarmácia. Uma droga traz outra, traz outra, traz outra, quando na verdade, sabe o que seria mais interessante? Pega essa droga, diminui a quantidade e tira as outras. Porque se você está usando uma droga e está usando 3 para abafar os colaterais dessa, é provavelmente porque o seu corpo não tolera, a sua vida não permite. Então abaixa a dose. Menos droga é mais longevidade. E aí, um outro ponto é o mercado underground. Tá? Você vai comprar coisas no mercado underground? Beleza, mas não tem confiança. Uma vez um aluno me perguntou uma coisa, coitado, não é de maldade, lógico. Estou trazendo aqui para justamente ensinar todos nós, né, trazer para discussão, nunca para envergonhar ninguém. Mas ele falou, Leandro, me lista aí os laboratórios undergrounds que tem um nível de confiança. Eu falei, então, não tem como fazer isso, porque não tem fiscalização, não tem vigilância. Mas você não acredita que tem gente honesta ali? Acredito. Só que às vezes a culpa é de outra pessoa. Então não tem como. Ah, Leandro, mas dá uma ideia. Já aconteceu de pergunta de aluno da consultoria também assim. Leandro, mais ou menos quantos % é subdosado? Porque aí eu faço as minhas continhas e jogo a mais. Eu falei, então, esse que é o ponto. Não tem conta. Não tem
Quantos por cento é subdosado? Pode ser que deu bom, pode ser que seja 50%, pode ser que não seja nada, como pode ser que seja outra substância. Aí uma mulher que quer tomar uma Primobolan, toma uma testosterona e se ferra pra caramba com uma dosagem super pequena, porque é outra substância. Então o mercado underground ele é complicado. Agora, para construir um bom físico, não competitivo de palco, mas um físico legal aí, meu amigo, você faz com tudo de farmácia. Deca de farmácia, Durateston, Deposteron, oxandrolona manipulada, fim. Você não precisa de nada fora disso, eu sei. O pessoal acredita que a Trembolona, que a Primobolan, que a Masteron, que a... Tudo bem, elas têm efeito estético legal, mas para você chegar num físico digno de andar na rua, no shopping, de camiseta, fica tranquilo que você resolve com Testo, Deca e oxandrolona, certo? Eu vou deixar agora vocês com um vídeo aqui sobre primeiro ciclo. Então, talvez alguns que estão aqui, né, se você pensa em tomar hormônios, veja esse vídeo. Então, eu acho que cabe bem aqui algumas orientações básicas, aí coisas mais práticas mesmo. Ó, é isso, isso e isso, do primeiro ciclo. Dá uma olhada aqui nesse vídeo.